Porteiro abrigou idosa humilde no prédio e foi demitido. Horas depois, homens de terno o param. O céu de Águas Claras, uma cidade no interior de Minas Gerais, escureceu repentinamente naquela tarde de março. Nuvens carregadas se aglomeravam no horizonte, prenunciando uma tempestade iminente. No saguão do edifício Alvorada, um imponente prédio de 20 andares no coração da cidade, Ítalo Silveira, o porteiro de 42 anos, observava apreensivo o temporal que se formava. Ítalo era um homem simples, de estatura mediana e cabelos grisalhos que começavam a se manifestar em suas têmporas. Seus olhos castanhos, sempre atentos, carregavam o peso de uma vida de trabalho árduo e sacrifícios. Há 5 anos, ele ocupava o posto de porteiro no edifício Alvorada, um emprego que, embora modesto, lhe permitia sustentar sua família com dignidade. Enquanto organizava algumas correspondências na portaria, Ítalo não pôde deixar de pensar em sua esposa, Janaína, e em seus 2 filhos, Caio e Lívia. Sabia que noites como aquela sempre deixavam Janaína preocupada, especialmente porque ele trabalhava no turno da noite. Mas o dever o chamava, e Ítalo era um homem que levava suas responsabilidades muito a sério. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, e logo se transformaram em uma cortina d'água que castigava as ruas de Águas Claras. O vento uivava, fazendo as árvores da praça em frente ao edifício se curvarem perigosamente. Ítalo observava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão, quando um movimento na calçada chamou sua atenção. Uma figura solitária cambaleava em direção ao prédio, lutando contra a força do vento e da chuva. À medida que se aproximava, Ítalo pôde distinguir que se tratava de uma senhora idosa, aparentemente frágil e completamente encharcada. Sem hesitar, ele correu para fora, abrindo um guarda-chuva para protegê-la. "Senhora, por favor, venha comigo!" gritou Ítalo, tentando se fazer ouvir em meio ao barulho ensurdecedor da tempestade. A idosa olhou para ele com olhos assustados, mas permitiu que Ítalo a guiasse para dentro do saguão do edifício. Uma vez abrigados, Ítalo pôde observá-la melhor. Ela parecia ter cerca de 80 anos, com cabelos brancos desgrenhados pela chuva e roupas simples que agora estavam completamente molhadas. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam desorientados e confusos. "Muito obrigada, meu jovem", disse ela com uma voz trêmula. Eu não sabia mais o que fazer. Essa tempestade me pegou de surpresa. Ítalo sorriu gentilmente. "Não se preocupe, senhora. A senhora está segura agora. Posso ajudá-la de alguma forma? A senhora mora por aqui?" A idosa hesitou por um momento, parecendo confusa. Eu não tenho certeza. Acho que me perdi. Não consigo me lembrar onde moro." O coração de Ítalo se apertou. A situação da senhora parecia ser mais complicada do que ele inicialmente imaginara. Olhando para o relógio, viu que já passava das 22 horas. As ruas estavam desertas e a tempestade só parecia piorar. "Senhora, não posso deixá-la sair nesse tempo, especialmente se a senhora não sabe para onde ir", disse Ítalo, tomando uma decisão que mudaria o curso de sua vida. "Por que não fica aqui esta noite? Temos um sofá confortável na sala dos funcionários. Não é muito, mas é melhor do que enfrentar essa chuva." Os olhos da idosa se encheram de lágrimas de gratidão. "Oh, meu querido, você tem certeza? Não quero causar problemas." Ítalo sorriu, tentando tranquilizá-la. "Não é problema algum, senhora. Na verdade, eu ficaria muito preocupado se a deixasse sair nessa tempestade. Venha, vou lhe mostrar onde pode descansar." Enquanto guiava a senhora para a sala dos funcionários, Ítalo não podia imaginar as consequências que seu ato de bondade traria. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que testaria seus valores, sua integridade e mudaria sua vida para sempre. A noite avançava e a tempestade continuava a castigar Águas Claras. Na pequena sala dos funcionários do edifício Alvorada, Ítalo fazia o possível para deixar a idosa confortável. Ele havia improvisado uma cama no sofá com alguns cobertores extras que mantinham no armário de suprimentos. "A senhora está confortável?" perguntou Ítalo, ajeitando o travesseiro. A idosa sorriu agradecida. "Sim, meu jovem. Você é muito gentil. Como se chama?" "Ítalo, senhora. Ítalo Silveira.
Que nome bonito, Ítalo. Eu sou... A senhora franziu a testa, parecendo confusa novamente. Desculpe, eu não consigo me lembrar. Ítalo sentiu uma pontada de preocupação. A confusão da senhora parecia ser mais do que apenas o resultado do susto com a tempestade. Ele se perguntou se ela poderia estar sofrendo de algum tipo de demência. Não se preocupe, disse ele suavemente. Tenho certeza de que a senhora se lembrará pela manhã. Agora o importante é descansar. Enquanto a idosa se acomodava para dormir, Ítalo retornou à sua posição na portaria, mas sua mente estava inquieta. Ele sabia que estava correndo um risco ao abrigar uma estranha no edifício, mas seu coração não lhe permitiria agir de outra forma. Ítalo sempre fora guiado por um forte senso de compaixão, um traço que herdara de sua mãe, Dona Zuleika, que sempre dizia: "Filho, a bondade nunca é desperdiçada." As horas da madrugada se arrastavam lentamente. Ítalo fazia suas rondas habituais pelo prédio, sempre atento a qualquer som ou movimento fora do comum. A cada meia hora, ele dava uma espiada na sala dos funcionários para se certificar de que a idosa estava bem. Por volta das 4 da manhã, quando a tempestade finalmente começava a amainar, Ítalo ouviu um barulho vindo da entrada do edifício. Seu coração disparou quando viu Augusto Mendonça, o síndico do Alvorada, entrando no saguão. Augusto era um homem severo, conhecido por sua rigidez em fazer cumprir as regras do condomínio. "Silveira", chamou Augusto com sua voz grave. "O que está acontecendo aqui? Recebi uma ligação anônima dizendo que você estava abrigando uma estranha no prédio. Isso é verdade?" Ítalo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que estava em uma situação delicada, mas decidiu que a honestidade era o melhor caminho. "Sim, senhor Mendonça", respondeu ele, mantendo a voz firme. "É uma senhora idosa que estava perdida na tempestade. Eu não podia deixá-la na rua naquele temporal." O rosto de Augusto ficou vermelho de raiva. "Você perdeu o juízo, Silveira. Isso é uma violação grave das normas do condomínio. Mas, senhor", Ítalo tentou argumentar, "ela é apenas uma senhora indefesa. Ela parecia confusa, talvez com algum problema de memória. Eu não podia..." "Chega", interrompeu Augusto. "Suas intenções podem ter sido boas, Silveira, mas regras são regras. Infelizmente não tenho escolha a não ser demiti-lo. Quero você fora daqui assim que seu turno terminar." As palavras atingiram Ítalo como um soco no estômago. Ele pensou em Janaína, em Caio e Lívia. Como sustentaria sua família? Como pagaria o aluguel? As contas? A escola das crianças? "Por favor, senhor Mendonça", implorou Ítalo. "Dê-me outra chance, isso não vai se repetir, eu prometo." Mas Augusto foi irredutível. "Sinto muito, Silveira. A decisão está tomada. Agora, acompanhe-me até essa senhora. Precisamos resolver essa situação imediatamente." Enquanto observava Augusto examinar a cena com olhos críticos, Ítalo não podia deixar de se perguntar se havia cometido um erro terrível. Mas no fundo de seu coração, ele sabia que, mesmo diante das consequências, faria tudo novamente. Afinal, como sua mãe sempre dizia, a bondade nunca é desperdiçada. O que Ítalo não sabia era que os eventos daquela noite tempestuosa eram apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas sua bondade, mas também sua perseverança e integridade. As surpresas que o aguardavam nas próximas horas mudariam o curso de sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O sol mal havia nascido quando Ítalo, com os ombros pesados e o coração apertado, começou a recolher seus pertences pessoais da pequena sala dos funcionários. Cada objeto que guardava em sua mochila surrada parecia pesar 1 tonelada. O porta-retratos com a foto de sua família, o velho relógio de pulso que ganhara de seu pai, o caderno onde anotava os acontecimentos de seus turnos. Todos eram lembranças de 5 anos de dedicação que agora chegavam ao fim de maneira abrupta e injusta. A idosa, que havia sido o catalisador involuntário de toda essa situação, já não estava mais lá. Augusto Mendonça, o síndico, havia chamado um táxi e a encaminhado para um abrigo municipal assim que amanheceu. Ítalo sentiu uma pontada de culpa por não ter podido se despedir dela, ou ao menos saber se ela ficaria bem. Enquanto fechava o zíper da mochila, Ítalo ouviu passos se aproximando.
Era Dona Conceição, a faxineira do turno da manhã, que chegava para iniciar seu trabalho. Ítalo, o que está acontecendo? Por que você está recolhendo suas coisas? Perguntou ela, com evidente preocupação em sua voz. Ítalo suspirou profundamente antes de responder. Fui demitido, Dona Conceição. O senhor Mendonça, ele não gostou que eu abrigasse uma senhora desconhecida durante a tempestade de ontem. Os olhos de Dona Conceição se arregalaram de surpresa e indignação. Mas isso é um absurdo. Como podem te demitir por isso? Regras são regras, como disse o senhor Mendonça, respondeu Ítalo, tentando manter a compostura, embora sua voz traísse uma nota de amargura. Dona Conceição se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Ítalo. Meu filho, às vezes a vida nos coloca em situações difíceis para nos ensinar algo. Você fez o que seu coração mandou, e isso é o que importa. Tenha fé, as coisas vão melhorar. As palavras gentis de Dona Conceição trouxeram um pequeno sorriso aos lábios de Ítalo. Obrigado, Dona Conceição. A senhora sempre sabe o que dizer para animar as pessoas. Depois de uma despedida emocionada de Dona Conceição, Ítalo se dirigiu para a saída do edifício Alvorada. Cada passo em direção à porta principal parecia mais difícil que o anterior. Aquele prédio havia sido como uma segunda casa para ele nos últimos 5 anos. Conhecia cada morador, cada detalhe da rotina do condomínio, e agora tudo isso ficaria para trás. Ao chegar ao saguão, Ítalo foi surpreendido pela presença de Augusto Mendonça, que o esperava com uma expressão séria. Silveira, disse Augusto, sua voz fria como sempre, espero que tenha recolhido todos os seus pertences. Lembre-se de entregar seu crachá e as chaves antes de sair. Ítalo assentiu silenciosamente, entregando o crachá e as chaves que carregava consigo há tanto tempo. Enquanto o fazia, não pôde deixar de notar um brilho estranho nos olhos de Augusto, algo entre arrependimento e ansiedade. Mas talvez fosse apenas sua imaginação, alimentada pela tristeza do momento. Senhor Mendonça, disse Ítalo, reunindo coragem, sei que o senhor está apenas seguindo as regras, mas gostaria que soubesse que não me arrependo do que fiz. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Por um breve momento, Ítalo pensou ter visto um lampejo de admiração nos olhos de Augusto, mas logo foi substituído pela habitual expressão severa. Suas intenções podem ter sido nobres, Silveira, mas as regras existem por um motivo. Espero que aprenda com essa experiência. Boa sorte em seus futuros empreendimentos. Ao pisar na calçada, Ítalo foi recebido pelo ar fresco da manhã. A tempestade da noite anterior havia deixado o céu limpo e o ar úmido. Em qualquer outro dia, ele teria apreciado a beleza daquela manhã, mas naquele momento, seu coração estava pesado demais para notar a beleza ao seu redor. Ítalo deu alguns passos pela calçada, sua mente um turbilhão de preocupações e incertezas. Como contaria a Janaína sobre a demissão? Como pagariam as contas? E o que diria a Caio e Lívia? Estava tão absorto em seus pensamentos que mal notou o carro preto e elegante que parou suavemente ao seu lado. Foi apenas quando a janela traseira desceu e uma voz firme o chamou que Ítalo saiu de seu transe. Senhor Silveira, poderia nos dar um momento de seu tempo, por favor? Surpreso, Ítalo se virou para encarar o ocupante do veículo. Deparou-se com um homem de meia idade, vestindo um terno impecável e com uma expressão séria, mas não ameaçadora. Sim, respondeu Ítalo, hesitante. O homem abriu a porta do carro e fez um gesto convidativo. Por favor, entre. Temos um assunto importante para discutir com o senhor. Ítalo hesitou. Sua mãe sempre o havia ensinado a ser cauteloso com estranhos, mas algo na postura do homem e na situação toda o intrigava. Além disso, o que mais ele tinha a perder naquele momento? Assim que a porta se fechou, o homem que o convidara se apresentou. Senhor Silveira, meu nome é Otávio Quintão, e este é meu colega, Renato Vasconcelos. Nós representamos a proprietária do edifício Alvorada. O coração de Ítalo acelerou. A proprietária do edifício? Ele nem sabia que o prédio tinha uma proprietária específica. Sempre assumiu que pertencia a alguma grande corporação. Proprietária? Ítalo conseguiu balbuciar, sua voz traindo sua confusão. Otávio assentiu.
um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Exatamente. E ela está muito interessada em conversar com o senhor sobre os eventos da noite passada. A mente de Ítalo girava. Como a proprietária do edifício poderia saber sobre o que aconteceu e por que ela estaria interessada em falar com um simples ex-porteiro? Eu não entendo, disse Ítalo, sua voz carregada de confusão e um toque de apreensão. Eu fui demitido esta manhã por violar as regras do condomínio. O que a proprietária poderia querer comigo? Otávio trocou um olhar significativo com Renato antes de se voltar para Ítalo. Senhor Silveira, as coisas nem sempre são o que parecem. A situação é um pouco mais complexa do que o senhor imagina. Mas não se preocupe, tudo ficará claro em breve. O carro começou a se mover suavemente, deixando para trás o edifício Alvorada e tudo o que Ítalo conhecia. Enquanto as ruas familiares de Águas Claras passavam pela janela, Ítalo sentia como se estivesse sendo levado, não apenas para um novo destino, mas para um novo capítulo de sua vida. Para onde estamos indo? Perguntou Ítalo, uma mistura de curiosidade e apreensão em sua voz. Para a residência da senhora Elizabeth Trindade, a proprietária do edifício Alvorada, respondeu Otávio. Ela está ansiosa para conhecê-lo pessoalmente. O nome não significava nada para Ítalo, mas o tom reverente com que Otávio o pronunciou deixou claro que esta senhora Elizabeth Trindade era alguém de grande importância. À medida que o carro avançava, deixando o centro de Águas Claras para trás e adentrando os bairros mais nobres da cidade, Ítalo sentia sua ansiedade aumentar. O que uma pessoa tão importante poderia querer com ele? Será que estava em algum tipo de problema? Ou seria possível que... Ítalo sacudiu a cabeça, afastando o lampejo de esperança que ameaçava surgir. Não podia se dar ao luxo de criar expectativas. Qualquer que fosse o motivo desta convocação inusitada, ele enfrentaria com a mesma dignidade e honestidade que sempre pautaram sua vida. O carro finalmente parou em frente a um portão imponente. Além dele, Ítalo pôde vislumbrar uma mansão elegante, com jardins bem cuidados e uma arquitetura que mesclava o clássico e o moderno de forma harmoniosa. Chegamos, anunciou Otávio, abrindo a porta do carro. Vamos, Sr. Silveira. A senhora Trindade o aguarda. O interior da mansão era tão impressionante quanto seu exterior. Ítalo se viu em um amplo hall de entrada, com piso de mármore reluzente e obras de arte que pareciam valer mais do que tudo o que ele já possuíra na vida. Otávio e Renato o guiaram por um corredor elegante, suas passos abafados por um tapete persa que parecia macio o suficiente para dormir. Finalmente, eles pararam diante de uma porta de madeira entalhada. Otávio bateu suavemente e, após um momento, uma voz feminina respondeu de dentro: "Entre." Quando a porta se abriu, Ítalo foi recebido por uma visão que o deixou momentaneamente sem fôlego. A sala era uma biblioteca suntuosa, com estantes do chão ao teto repletas de livros. Grandes janelas permitiam a entrada de luz natural, iluminando o ambiente de forma acolhedora. Mas não foi a grandiosidade do lugar que capturou a atenção de Ítalo. Foi a figura sentada atrás de uma imponente escrivaninha de mogno, uma senhora idosa, com cabelos brancos elegantemente arrumados e olhos de um azul penetrante que pareciam olhar diretamente para sua alma. E então, como um raio, a realização o atingiu. Ele conhecia aqueles olhos. Você. Um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto da idosa. Olá, Ítalo. Ou devo dizer, meu jovem herói da noite tempestuosa. Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar. Ainda atordoado, Ítalo se acomodou na cadeira indicada diretamente em frente à escrivaninha. Otávio e Renato permaneceram discretamente de pé, perto da porta. Eu não entendo. Começou Ítalo, sua voz traindo sua confusão. A senhora é Elizabeth Trindade? A proprietária do edifício Alvorada? Elizabeth assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e admiração. Sim, sou eu mesma. E devo dizer, Ítalo, que você me impressionou profundamente ontem à noite. Ítalo sentiu suas bochechas esquentarem. Mas por quê? Por que a senhora fez tudo isso? Elizabeth se recostou em sua cadeira, seu olhar se tornando mais sério. Ítalo, ao longo dos anos,
Aprendi que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando as coisas estão fáceis, mas nos momentos de adversidade. Eu queria ver como os funcionários do meu edifício se comportariam diante de alguém aparentemente necessitado. Ela fez uma pausa, seus olhos se suavizando. E você, meu caro, superou todas as minhas expectativas. Você não apenas me ofereceu abrigo, mas o fez com uma compaixão e gentileza que são raras nos dias de hoje. Ítalo sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu apenas fiz o que achava certo, senhora Trindade. Não podia deixá-la na rua naquela tempestade. Exatamente, disse Elizabeth, inclinando-se para a frente. Você colocou a necessidade de outra pessoa acima de sua própria segurança no emprego. Isso, Ítalo, é o tipo de integridade que não tem preço. Ela então olhou para Otávio, que se adiantou e colocou uma pasta sobre a escrivaninha. Elizabeth a abriu, revelando alguns documentos. Ítalo, eu não apenas quero reintegrá-lo ao seu cargo no edifício Alvorada, disse ela, sua voz firme e decidida. Eu quero promovê-lo a gerente do condomínio. O queixo de Ítalo caiu. Ele olhou de Elizabeth para os documentos e de volta para ela, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Gerente? Mas eu sou apenas um porteiro. Não tenho experiência em gerenciamento, argumentou ele ainda atordoado. Elizabeth sorriu gentilmente. Experiência pode ser adquirida, Ítalo. Caráter, por outro lado, é algo que se constrói ao longo de uma vida. E você demonstrou ter um caráter excepcional. É exatamente o tipo de pessoa que eu quero gerenciando meu edifício. Ítalo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A enormidade do que estava acontecendo, finalmente, o atingiu. Não apenas ele não estava desempregado, mas estava sendo oferecida uma oportunidade que mudaria completamente sua vida e a de sua família. Eu não sei o que dizer, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Diga que aceita, respondeu Elizabeth com um sorriso caloroso. O salário será consideravelmente maior, é claro, e você terá um apartamento funcional no próprio edifício para você e sua família. Ítalo pensou em Janaína, em Caio e Lívia. Pensou nas noites em que ficava acordado, preocupado com as contas, com o futuro das crianças. E agora, como por um milagre, todas essas preocupações pareciam prestes a se dissipar. Eu aceito, disse ele finalmente, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Muito obrigado, senhora Trindade. Eu prometo que não vou decepcioná-la. Elizabeth se levantou, contornando a escrivaninha para apertar a mão de Ítalo. Tenho certeza que não, meu caro. Agora, que tal voltarmos ao edifício Alvorada? Temos uma equipe para surpreender e uma nova era para iniciar. Enquanto deixava a biblioteca ao lado de Elizabeth, Ítalo sentiu como se estivesse flutuando. Em questão de horas, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, e agora um futuro brilhante se abria diante dele. Mas mal sabia Ítalo que sua jornada estava apenas começando. Os desafios que o aguardavam em seu novo cargo testariam não apenas suas habilidades, mas também sua integridade e compaixão de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O retorno ao edifício Alvorada foi surreal para Ítalo. Há apenas algumas horas, ele havia saído dali cabisbaixo, carregando o peso da demissão. Agora ele entrava novamente, desta vez ao lado de Elizabeth Trindade, a proprietária do edifício, como o novo gerente do condomínio. O saguão estava em polvorosa. Funcionários e moradores se aglomeravam, cochichando e lançando olhares curiosos para Ítalo e Elizabeth. No centro de tudo estava Augusto Mendonça, o síndico, com uma expressão de puro choque em seu rosto. Elizabeth chamou a atenção de todos com um pigarro suave, mas firme. Atenção, por favor. Tenho um anúncio importante a fazer. O burburinho cessou imediatamente e todos os olhos se voltaram para ela. Como alguns de vocês já devem saber, eu sou Elizabeth Trindade, a proprietária deste edifício. Estou aqui hoje para apresentar o novo gerente do condomínio, o senhor Ítalo Silveira. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ítalo viu os olhos de Dona Conceição se arregalarem de espanto e um sorriso largo se espalhar por seu rosto. Augusto Mendonça deu um passo à frente, sua voz trêmula de confusão. Mas, senhora Trindade, com todo o respeito,
O Sr. Silveira era apenas um porteiro. Ele foi demitido esta manhã por violar as regras do condomínio. Elizabeth ergueu uma sobrancelha. Sim, Augusto, estou ciente disso. Na verdade, foi exatamente por causa dessa violação que decidi promovê-lo. Ela então explicou brevemente os eventos da noite anterior, revelando seu teste de caráter e como Ítalo havia se destacado por sua compaixão e integridade. O edifício Alvorada não precisa apenas de alguém que siga regras cegamente, concluiu Elizabeth. Precisamos de alguém que saiba equilibrar as normas com a humanidade. E é por isso que Ítalo é a pessoa perfeita para liderar esta comunidade. As reações foram mistas. Alguns funcionários aplaudiram entusiasticamente, especialmente aqueles que conheciam Ítalo há anos e testemunharam sua dedicação. Outros pareciam céticos, trocando olhares preocupados. Augusto Mendonça parecia ter engolido algo particularmente amargo. Mas, e eu, Sra. Trindade? Qual será minha posição agora? Elizabeth sorriu diplomaticamente. Augusto, seus anos de serviço são apreciados. Você continuará como síndico, trabalhando em conjunto com Ítalo. Tenho certeza de que sua experiência será valiosa nesta transição. Ítalo observou Augusto assentir rigidamente, mas pôde ver a tensão em seus ombros. Ele sabia que teria um desafio pela frente para ganhar a confiança e o respeito do antigo síndico. Nos dias que se seguiram, Ítalo mergulhou de cabeça em suas novas responsabilidades. A transição de porteiro para gerente do condomínio foi, ao mesmo tempo, emocionante e avassaladora. Havia tanto para aprender: orçamentos, manutenção predial, resolução de conflitos entre moradores e uma infinidade de outras tarefas que agora faziam parte de seu dia a dia. Janaína, Caio e Lívia estavam radiantes com a mudança. O novo apartamento funcional no próprio edifício Alvorada era espaçoso e confortável, uma melhoria significativa em relação à casa modesta que alugavam antes. As crianças estavam empolgadas com a piscina e a área de lazer do condomínio, enquanto Janaína não cabia em si de orgulho pelo marido. No entanto, nem tudo eram flores. Ítalo logo percebeu que sua promoção havia criado uma tensão palpável entre alguns funcionários. Augusto Mendonça, em particular, parecia determinado a dificultar as coisas. Numa manhã, cerca de 2 semanas após sua promoção, Ítalo estava revisando alguns relatórios em seu novo escritório quando Augusto entrou sem bater. Silveira, disse ele, sua voz carregada de desdém. Temos um problema no 15º andar. A senhora Carminha está reclamando de barulhos estranhos vindo do apartamento ao lado. Ítalo franziu a testa. Entendo. Já verificou do que se trata? Augusto deu de ombros. Isso é trabalho para o gerente agora, não é? Achei que você gostaria de lidar com isso pessoalmente, já que é tão bom em resolver problemas. A provocação era clara, mas Ítalo decidiu não cair na armadilha. Obrigado por me informar, Augusto. Vou subir imediatamente para verificar a situação. Enquanto Augusto saía, Ítalo respirou fundo. Ele sabia que precisaria de paciência e diplomacia para navegar por essas águas turbulentas. No 12º andar, Ítalo encontrou a senhora Carminha, uma simpática senhora de 70 anos, esperando ansiosamente no corredor. Oh, seu Ítalo, parece que tem alguém martelando as paredes o dia todo. Ítalo sorriu gentilmente. Não se preocupe, dona Carminha. Vamos resolver isso. O apartamento ao lado é o 1202, certo? Ela assentiu, e Ítalo se dirigiu à porta em questão. Após algumas batidas, a porta foi aberta por um jovem de cerca de 25 anos, com olheiras profundas e um ar exausto. Pois não? Perguntou ele, sua voz rouca. Boa tarde. Começou Ítalo. Sou Ítalo Silveira, o novo gerente do condomínio. Recebemos algumas reclamações sobre barulhos vindos deste apartamento. Posso entrar para conversarmos? O jovem hesitou por um momento, mas acabou dando passagem. Claro, entre. O interior do apartamento era uma bagunça. Havia ferramentas espalhadas por toda parte, pedaços de madeira e gesso no chão, e várias paredes parcialmente demolidas. Meu nome é Rafael, disse o jovem, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Eu sei que deve estar parecendo um caos,
mas posso explicar. Ítalo olhou ao redor, sua expressão neutra. Estou ouvindo, Rafael. Ele fez uma pausa, olhando desolado para a bagunça ao seu redor. Mas as coisas não estão saindo como planejei. O dinheiro está acabando. Estou atrasado no cronograma e agora os vizinhos estão reclamando. Eu não sei o que fazer. Ítalo sentiu uma onda de empatia pelo jovem. Ele podia ver o desespero nos olhos de Rafael, o peso das expectativas e dos sonhos que pareciam estar desmoronando. Rafael, começou Ítalo, sua voz gentil, mas firme. Eu entendo que você está tentando realizar seu sonho, e isso é admirável. Mas também temos que considerar o bem-estar dos outros moradores. Ítalo ficou em silêncio por um momento, ponderando. Ele sabia que a solução fácil seria simplesmente proibir Rafael de continuar as obras, mas algo dentro dele se recusava a esmagar os sonhos do jovem arquiteto. E se, começou Ítalo lentamente, nós encontrássemos uma maneira de você continuar seu projeto sem incomodar os vizinhos? Os olhos de Rafael se iluminaram com um lampejo de esperança. Isso seria possível? Ítalo sorriu. Vamos trabalhar nisso juntos. Primeiro vamos estabelecer horários específicos para as obras mais barulhentas em momentos que incomodem menos os outros moradores. Depois, podemos ver se há maneiras de isolar melhor o som. Ele fez uma pausa, uma ideia se formando em sua mente. Na verdade, acho que posso ter uma proposta que beneficiará a todos. Nas semanas que se seguiram, Ítalo trabalhou incansavelmente para implementar seu plano. Ele convenceu o conselho do condomínio a permitir que Rafael continuasse sua reforma, com a condição de que ele também ajudasse a renovar algumas áreas comuns do edifício. Mais do que isso, Ítalo viu nessa situação uma oportunidade de unir a comunidade do edifício Alvorada. Ele organizou uma reunião com os moradores, explicando o projeto de Rafael e como isso poderia beneficiar a todos. Surpreendentemente, muitos moradores se ofereceram para ajudar, seja com habilidades específicas ou simplesmente oferecendo apoio moral e cafezinho. A senhora Carminha, que inicialmente havia reclamado do barulho, tornou-se uma das maiores entusiastas do projeto. Ela começou a preparar lanches para Rafael e os outros voluntários e frequentemente se sentava no corredor para conversar e oferecer palavras de encorajamento. À medida que as semanas se transformaram em meses, o edifício Alvorada começou a se transformar. O saguão ganhou um novo visual moderno e acolhedor, a sala de jogos foi completamente renovada e até mesmo o jardim da cobertura recebeu um toque especial de Rafael. Mais importante ainda, um senso de comunidade começou a florescer. Moradores que antes mal se cumprimentavam no elevador agora paravam para conversar, compartilhar ideias e até mesmo organizar pequenos eventos sociais. Ítalo observava tudo isso com um misto de orgulho e humildade. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente. Augusto Mendonça, por exemplo, continuava a ser uma presença difícil, sempre pronto para apontar falhas e criar obstáculos. Mas Ítalo estava determinado a enfrentar cada desafio com a mesma compaixão e integridade que o haviam trazido até ali. Uma noite, enquanto caminhava pelo saguão recém-renovado, Ítalo parou para admirar o trabalho que haviam realizado. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, ele se viu face a face com Elizabeth Trindade. É impressionante, não é? Disse ela, um sorriso caloroso em seu rosto. Ítalo assentiu, um pouco surpreso com sua presença. Senhora Trindade. Eu não sabia que a senhora estava aqui. Elizabeth riu suavemente. Eu gosto de fazer visitas surpresa de vez em quando. Ajuda a manter todos na linha. Ela piscou, deixando claro que estava brincando. Mas sério, Ítalo, o que você fez aqui é notável. Você não apenas melhorou o edifício fisicamente, mas criou um verdadeiro senso de comunidade. Ítalo sentiu suas bochechas corarem com o elogio. Eu apenas fiz o que achava certo, senhora Trindade. Todos aqui contribuíram para essa mudança. E é exatamente por isso que você é o líder perfeito para este lugar, respondeu Elizabeth. Você vê o potencial nas pessoas e nas situações, Ítalo. Você transforma desafios em oportunidades. Ela fez uma pausa, seu olhar se tornando mais sério. Mas não se engane, meu caro. Haverá desafios maiores pela frente.
Nem todos ficarão felizes com as mudanças que você está implementando. Ítalo assentiu, pensando em Augusto e em alguns outros que ainda resistiam às mudanças. Eu sei, Senhora Trindade, mas estou pronto para enfrentar o que vier. Elizabeth sorriu, um brilho de aprovação em seus olhos. Tenho certeza que sim, Ítalo. Tenho certeza que sim. Enquanto Elizabeth se afastava, Ítalo permaneceu no saguão por mais alguns momentos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, ele tinha a sensação de que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Mas olhando ao redor, vendo a transformação física e emocional que o edifício Alvorada havia sofrido, Ítalo sentiu uma onda de determinação. Não importava o que o futuro reservasse, ele estava pronto para enfrentá-lo. Com compaixão, integridade e a força da comunidade que estava ajudando a construir, Ítalo sabia que poderia superar qualquer obstáculo. Os meses se passaram, e o edifício Alvorada floresceu sob a liderança de Ítalo. A atmosfera no condomínio havia se transformado completamente. Onde antes havia frieza e indiferença, agora reinava um espírito de comunidade e cooperação. Os moradores se cumprimentavam pelos corredores, organizavam eventos sociais no salão de festas recém-reformado e até mesmo se voluntariavam para projetos de melhorias no edifício. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que Ítalo implementava mudanças e novas políticas, ele começou a enfrentar uma oposição cada vez mais vocal de um pequeno grupo de moradores, liderado por ninguém menos que Augusto Mendonça. Numa tarde de quarta-feira, Ítalo estava em seu escritório revisando alguns orçamentos quando Janaína entrou, um olhar preocupado em seu rosto. "Ítalo, você viu isso?" perguntou ela, estendendo um papel. Ítalo pegou o documento e sentiu seu estômago afundar. Era um panfleto, claramente impresso às pressas com os dizeres: "Reunião de emergência, o futuro do edifício. Alvorada está em risco. Venha discutir as mudanças controversas implementadas pela nova administração." "Onde você conseguiu isso?" perguntou Ítalo, sua voz tensa. Janaína suspirou. "Estava circulando pelos corredores. Aparentemente, Augusto e alguns outros estão planejando uma espécie de motim." Ítalo se recostou em sua cadeira, massageando as têmporas. Ele sabia que Augusto estava insatisfeito, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. "O que você vai fazer?" perguntou Janaína, colocando uma mão reconfortante no ombro do marido. Ítalo respirou fundo, buscando a calma que sempre o guiara nos momentos difíceis. "Vou enfrentar isso de frente. Se eles querem uma reunião, terão uma reunião. Mas vou garantir que todos os lados sejam ouvidos." Naquela noite, o salão de festas do edifício Alvorada estava lotado. O burburinho de vozes nervosas preenchia o ar, e Ítalo podia sentir os olhares alternando entre ele e Augusto, que estava de pé no canto oposto da sala, um sorriso de satisfação em seu rosto. Quando todos se acomodaram, Augusto tomou a palavra. "Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês nesta importante reunião. Como todos sabem, nos últimos meses, nosso condomínio passou por mudanças drásticas sob a nova administração." Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Ítalo. "Mudanças que, na minha opinião e na de muitos aqui presentes, estão colocando em risco a estabilidade e o valor de nossas propriedades." Um murmúrio de concordância percorreu parte da plateia, enquanto outros pareciam céticos. Augusto continuou: "O Sr. Silveira, sem experiência prévia em administração de condomínios, implementou políticas que considero irresponsáveis. A reforma extravagante das áreas comuns, a flexibilização das regras de barulho, a permissão para que moradores realizem obras extensivas em seus apartamentos. Tudo isso está transformando nosso respeitável edifício em um verdadeiro circo." Mais murmúrios, alguns de concordância, outros de discordância. Ítalo observava tudo em silêncio, seu rosto uma máscara de calma. "E o mais grave", prosseguiu Augusto, sua voz aumentando de volume, "é que todas essas mudanças foram feitas sem a devida consulta aos moradores. Nós, que vivemos aqui há anos, estamos sendo ignorados em favor de ideias progressistas que ameaçam destruir tudo o que construímos."
Quando Augusto terminou seu discurso, uma salva de palmas eclodiu de uma parte significativa da plateia. Ítalo sentiu o peso dos olhares sobre si, alguns acusadores, outros esperançosos, muitos simplesmente confusos. "Boa noite a todos", começou ele, sua voz firme e clara. "Agradeço a presença de cada um de vocês aqui esta noite. O fato de estarem aqui mostra o quanto se importam com nosso lar compartilhado, o edifício Alvorada." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de vários moradores antes de continuar. "Ouvi atentamente as preocupações levantadas pelo Sr. Mendonça, e quero que saibam que entendo cada uma delas. Mudanças podem ser assustadoras, especialmente quando afetam algo tão precioso quanto nosso lar." Ítalo então pegou uma pasta que havia trazido consigo. "Mas antes de julgarmos se essas mudanças são boas ou ruins, gostaria de compartilhar alguns dados concretos com vocês." Ele abriu a pasta e começou a apresentar uma série de gráficos e relatórios. "Nos últimos 6 meses, desde que implementamos as novas políticas, o valor de mercado dos apartamentos em nosso edifício aumentou em média 15%. As reclamações de barulho diminuíram em 60%, apesar da flexibilização das regras para reformas. E, mais importante, realizamos uma pesquisa anônima de satisfação entre os moradores." Ítalo ergueu um papel. O resultado? 78% dos moradores relataram estar mais satisfeitos com a vida no edifício Alvorada do que estavam há 1 ano. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Até mesmo alguns dos aliados de Augusto pareciam impressionados. "Mas números não contam toda a história", continuou Ítalo, sua voz se suavizando. "O que não pode ser medido em gráficos é o senso de comunidade que floresceu aqui. Quantos de vocês conheceram novos vizinhos nos últimos meses? Quantos participaram de eventos no salão de festas que antes ficava vazio a maior parte do tempo?" Várias mãos se ergueram e sorrisos começaram a aparecer em alguns rostos. "O edifício Alvorada não é apenas um conjunto de apartamentos", disse Ítalo, sua voz carregada de emoção. "É um lar, nossa casa. E uma casa é mais do que paredes e regras rígidas. É um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, onde podem crescer e prosperar juntas." Ele então se virou para Augusto. "Senhor Mendonça, eu respeito profundamente sua dedicação a este edifício. Sei que todas as suas ações são motivadas pelo desejo de proteger o que construímos aqui. E é por isso que quero propor algo." Augusto ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. "Proponho a criação de um conselho consultivo", continuou Ítalo. "Um grupo diverso de moradores que trabalharão diretamente comigo na tomada de decisões importantes. E gostaria que o Sr. Mendonça fosse o primeiro membro deste conselho." Um burburinho de excitação percorreu a sala. Augusto parecia atônito, porque no final das contas, concluiu Ítalo, o sucesso do edifício Alvorada depende de todos nós, não de um gerente, não de um grupo seleto, mas de cada pessoa que chama este lugar de lar. Juntos podemos construir não apenas um edifício melhor, mas uma verdadeira comunidade. Quando Ítalo terminou de falar, um momento de silêncio pairou sobre a sala. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Logo outros se juntaram e, em poucos segundos, uma ovação estrondosa encheu o salão. Ítalo viu lágrimas nos olhos de alguns moradores mais antigos. Viu jovens casais trocando olhares esperançosos e, para sua surpresa, viu Augusto Mendonça se aproximando com a mão estendida. "Bem jogado, Silveira", disse Augusto, um leve sorriso em seus lábios. Talvez eu tenha me precipitado em meu julgamento. Aceito sua proposta do conselho consultivo." Ítalo apertou a mão de Augusto, sentindo que um novo capítulo estava prestes a começar na história do edifício Alvorada. Enquanto a reunião se dissolvia em pequenos grupos de conversa animada, Ítalo sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, ele se deparou com um sorriso orgulhoso de Janaína. "Você foi incrível", ela sussurrou, dando-lhe um beijo rápido. Ítalo sorriu, sentindo-se exausto, mas realizado. Ele sabia que os desafios não haviam terminado. Na verdade, com o novo conselho consultivo, novos desafios surgiriam. Mas pela primeira vez desde que assumira o cargo de gerente, ele sentiu que realmente pertencia ali.
que o edifício Alvorada não era apenas seu local de trabalho, mas verdadeiramente seu lar. Enquanto caminhava entre os grupos de moradores, trocando palavras de encorajamento e ouvindo ideias empolgadas para o futuro, Ítalo não pôde deixar de pensar na noite tempestuosa que havia mudado sua vida. Como um simples ato de bondade havia se transformado em algo tão grandioso. Naquela noite, ao se deitar ao lado de Janaína, Ítalo refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria mais tempestades, mais desafios. Mas agora ele não estava mais sozinho. Tinha uma comunidade inteira ao seu lado, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Os meses que se seguiram à tumultuada reunião trouxeram uma nova era para o edifício Alvorada. O Conselho Consultivo, liderado por Ítalo e com a participação ativa de Augusto Mendonça, tornou-se um fórum vibrante de ideias e debates construtivos. As decisões agora eram tomadas com transparência e participação ativa dos moradores, criando um senso de propriedade coletiva que fortalecia ainda mais os laços da comunidade. Uma manhã de sábado, quase um ano após Ítalo ter assumido a gerência do edifício, o saguão estava em polvorosa. Faixas coloridas decoravam as paredes e o aroma de café fresco e bolos caseiros preenchia o ar. Era o dia da primeira Feira de Talentos do Alvorada, um evento que Ítalo havia proposto para celebrar as habilidades e paixões dos moradores. Ítalo circulava entre as barraquinhas improvisadas, maravilhado com a diversidade de talentos exibidos. Dona Carminha, a senhora que antes reclamava do barulho, agora exibia orgulhosamente suas pinturas em aquarela. Rafael, o jovem arquiteto, havia montado uma exposição de suas maquetes, incluindo um modelo detalhado do próprio edifício Alvorada, com todas as melhorias recentes. Enquanto observava a cena, Ítalo sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, deparou-se com o sorriso caloroso de Elizabeth Trindade. "Impressionante, não é mesmo?" disse ela, seus olhos brilhando de aprovação. Ítalo assentiu, um sorriso largo em seu rosto. "É incrível, senhora Trindade. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe em tão pouco tempo." Elizabeth riu suavemente. "Eu imaginei, Ítalo. Foi por isso que escolhi você para liderar este lugar. Você tem o dom de ver o melhor nas pessoas e nas situações." Eles caminharam juntos pelo saguão, parando ocasionalmente para admirar as exposições ou trocar palavras com os moradores. Ítalo notou com satisfação como Elizabeth se misturava naturalmente com todos, sem nenhum ar de superioridade, apesar de ser a proprietária do edifício. "Sabe, Ítalo", disse Elizabeth, enquanto observavam um grupo de crianças aprendendo a fazer origami com um morador do 8º andar. "Quando comprei este edifício há tantos anos, eu tinha um sonho. Não queria que fosse apenas mais um prédio de apartamentos. Queria criar uma verdadeira comunidade, um lugar onde as pessoas não apenas morassem, mas vivessem plenamente." Ela fez uma pausa, seus olhos se enchendo de emoção. "Ver isso hoje é a realização desse sonho. E devo isso a você, meu caro." Ítalo sentiu um nó na garganta. "Eu apenas segui meu coração, senhora Trindade. E tive a sorte de contar com pessoas maravilhosas ao meu redor." Nesse momento, Augusto Mendonça se aproximou deles, carregando uma bandeja com copos de limonada. "Ítalo, senhora Trindade", cumprimentou ele com um sorriso genuíno, oferecendo as bebidas. "Está quente hoje. Achei que gostariam de se refrescar." Ítalo pegou um copo, surpreso e tocado pelo gesto. A transformação de Augusto nos últimos meses havia sido notável. De um oponente ferrenho, ele se tornara um aliado valioso, trazendo sua experiência e conhecimento para complementar as novas ideias de Ítalo. "Obrigado, Augusto", disse Ítalo. "O evento está sendo um sucesso, não é?" Augusto assentiu, olhando ao redor com evidente orgulho. "Sem dúvida. Sabe, Ítalo, eu preciso admitir algo. Quando você assumiu a gerência, eu estava certo de que seria um desastre. Mas você provou que eu estava completamente enganado. O que você fez aqui é extraordinário." Ítalo sentiu uma onda de emoção ao ouvir essas palavras. A jornada para chegar a este ponto não havia sido fácil, mas momentos como este
tornavam tudo válido. De repente, um alvoroço na entrada do edifício chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas com câmeras e microfones entrava no saguão, liderado por uma repórter de um conhecido canal de televisão local. "Senhor Silveira", chamou a repórter, aproximando-se de Ítalo com um microfone em mãos. "Somos da TV Águas Claras. Ouvimos falar sobre as mudanças impressionantes que aconteceram neste edifício no último ano e gostaríamos de fazer uma matéria sobre isso. Você poderia nos conceder uma entrevista?" Ítalo ficou momentaneamente sem palavras, olhando para Elizabeth em busca de orientação. Ela apenas sorriu e assentiu encorajadoramente. "Claro", respondeu Ítalo finalmente, recompondo-se, "mas com uma condição. Esta história não é sobre mim. É sobre todos nós, sobre a comunidade que construímos juntos. Se quiserem contar nossa história, precisam ouvir todas as vozes do edifício Alvorada." A repórter sorriu, claramente impressionada. "Isso é perfeito, Sr. Silveira. Na verdade, torna nossa história ainda mais interessante." Nas horas que se seguiram, a equipe de TV circulou pelo edifício, entrevistando moradores, filmando as exposições da Feira de Talentos e capturando a atmosfera vibrante que permeava o Alvorada. Ítalo observava tudo com uma mistura de orgulho e humildade, consciente de que cada sorriso, cada história compartilhada, era um testemunho do poder da compaixão e da comunidade. Ao final do dia, quando a feira chegava ao fim e os últimos visitantes partiam, Ítalo se encontrou novamente ao lado de Elizabeth, no saguão quase vazio. "Então", disse ela com um sorriso maroto, "como se sente sendo uma celebridade local?" Ítalo riu, balançando a cabeça. "Longe disso, Senhora Trindade. Só espero que nossa história inspire outras comunidades a se unirem e a verem o potencial que existe quando as pessoas trabalham juntas." Elizabeth assentiu, seu olhar se tornando mais sério. "Sabe, Ítalo, quando eu o testei naquela noite de tempestade, eu esperava encontrar alguém com compaixão e integridade. Mas o que encontrei foi muito mais. Encontrei um líder nato, alguém capaz de transformar vidas e comunidades inteiras." Ela fez uma pausa, colocando uma mão no ombro de Ítalo. "É por isso que tenho uma proposta para você. Gostaria que você assumisse não apenas a gerência deste edifício, mas de todos os meus empreendimentos imobiliários. Quero que você leve essa visão de comunidade e transformação para outros lugares." Ítalo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A proposta era mais do que ele jamais poderia ter imaginado. Eu não sei o que dizer, Senhora Trindade", gaguejou ele. Elizabeth sorriu gentilmente. "Não precisa responder agora. Pense nisso, converse com Janaína. Mas saiba que, independentemente de sua decisão, estou imensamente orgulhosa do que você realizou aqui." Naquela noite, muito depois de todos terem ido dormir, Ítalo estava na cobertura do edifício Alvorada, olhando para as luzes da cidade de Águas Claras. Sua mente repassava os eventos do último ano. A noite tempestuosa que mudara sua vida, os desafios que enfrentara, as amizades que formara, as vidas que ajudara a transformar. A proposta de Elizabeth ecoava em seus pensamentos. Era uma oportunidade incrível, a chance de levar a mudança que havia trazido ao Alvorada para uma escala muito maior. Mas, ao mesmo tempo, o edifício Alvorada era mais do que apenas um trabalho para ele agora. Era seu lar, sua comunidade, sua família estendida. Enquanto ponderava sobre seu futuro, Ítalo sentiu uma presença familiar ao seu lado. Janaína se juntou a ele, envolvendo-o em um abraço caloroso. "No que está pensando, meu amor?" perguntou ela suavemente. Ítalo suspirou, compartilhando com ela a proposta de Elizabeth e suas dúvidas. Janaína ouviu atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e compreensão. "Ítalo", disse ela após um momento de reflexão, "desde que te conheço, você sempre foi movido pelo desejo de ajudar os outros. Foi isso que te levou a abrigar uma estranha naquela noite de tempestade, e foi isso que transformou o Alvorada no lar que é hoje." Ela fez uma pausa, olhando para a cidade abaixo. Talvez seja a hora de compartilhar esse dom com mais pessoas, de mostrar a outras comunidades o que é possível quando as pessoas se unem com compaixão e propósito.
Ítalo sentiu seu coração se expandir com as palavras de Janaína. Ela sempre tinha o dom de clarear seus pensamentos, de mostrar-lhe o caminho quando ele se sentia perdido. Mas e o Alvorada? Perguntou ele, sua voz traindo um toque de preocupação. Tudo o que construímos aqui... Janaína sorriu, acariciando o rosto do marido. O Alvorada sempre será nosso lar, Ítalo. O que você construiu aqui não vai desaparecer, só porque você não estará gerenciando o dia a dia. Você plantou sementes de mudança que continuarão a florescer. Naquele momento, olhando para os olhos cheios de amor e confiança de Janaína, Ítalo sentiu uma onda de clareza o invadir. Ele entendeu que sua jornada no edifício Alvorada não era um fim em si mesma, mas o começo de algo maior. Na manhã seguinte, Ítalo procurou Elizabeth. Encontrou-a no jardim da cobertura, admirando o nascer do sol sobre águas claras. Senhora Trindade, chamou ele suavemente. Elizabeth se virou, um sorriso caloroso em seu rosto. Bom dia, Ítalo. Vejo que você tomou uma decisão. Ítalo assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Sim, senhora. Eu aceito sua proposta, mas tenho uma condição. Elizabeth ergueu uma sobrancelha intrigada. E qual seria? Quero que o edifício Alvorada se torne um centro de treinamento, disse Ítalo, sua voz ganhando confiança à medida que falava. Um lugar onde possamos compartilhar o que aprendemos aqui com outros gestores, síndicos e líderes comunitários, onde possamos mostrar que é possível transformar simples prédios em verdadeiras comunidades. O rosto de Elizabeth se iluminou com um sorriso radiante. Ítalo, meu caro, você continua a me surpreender. É uma ideia maravilhosa. Nas semanas que se seguiram, o edifício Alvorada mais uma vez se transformou. Enquanto Ítalo se preparava para assumir suas novas responsabilidades, ele trabalhou incansavelmente para garantir uma transição suave. Augusto Mendonça, em uma reviravolta surpreendente, foi escolhido pelos moradores para assumir o cargo de gerente do Alvorada. Sua experiência, combinada com a nova visão de comunidade que havia abraçado, fazia dele o candidato perfeito para continuar o legado de Ítalo. O conselho consultivo foi expandido, garantindo que as vozes de todos os moradores continuassem a ser ouvidas, e o novo centro de treinamento começou a tomar forma, com moradores se voluntariando para compartilhar suas experiências e conhecimentos. No dia de sua partida oficial como gerente, Ítalo estava mais uma vez no saguão do edifício Alvorada. Mas desta vez, não estava sozinho. Todos os moradores haviam se reunido para uma cerimônia de despedida. Dona Carminha se aproximou, lágrimas nos olhos, e o abraçou forte. Você transformou nossas vidas, seu Ítalo. Nunca nos esqueceremos disso. Um por um, os moradores se aproximaram, cada um com uma palavra de gratidão, uma memória compartilhada, uma promessa de continuar o trabalho que Ítalo havia iniciado. Quando chegou a hora de partir, Ítalo olhou uma última vez para o saguão do edifício Alvorada. As paredes, que antes eram frias e impessoais, agora estavam cheias de vida, decoradas com fotos de eventos comunitários, obras de arte dos moradores e mensagens de esperança e união. Enquanto caminhava em direção ao futuro, Ítalo sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia muitas outras noites tempestuosas por vir, muitas outras vidas para tocar, muitas outras comunidades para transformar, e com cada passo ele carregava consigo a lição mais valiosa que o edifício Alvorada lhe ensinara, que um simples ato de bondade, multiplicado pela força de uma comunidade unida, tem o poder de mudar o mundo.